Amém, queridos? E isso pode glorificar o Senhor. Aleluia. É sempre uma satisfação poder compartilhar a palavra com minha família, meus irmãos. Amém? E o tema da palavra dessa noite, vai colocar ali daqui a pouco, é amigos de Deus. Eu acredito que essa deveria ser a principal ambição de qualquer homem. Porque, pensa comigo, Deus, que é o Criador de todo o universo, que sustenta todo o universo, com o poder da sua autoridade de quem Ele é, que conhece todos os segredos do universo, todos os mistérios, porque Ele é o Criador de tudo, antes dele nada existia, tudo passa a existir a partir dele, e você percebe que essa é uma busca do homem desde o princípio, da humanidade durante toda a história. O homem quer descobrir o motivo, a razão da existência, o porquê das coisas, e tudo isso está em Deus, e toda resposta está em Deus. Então o texto de Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo perfeito ao seu tempo e colocou a eternidade dentro do coração do homem, mesmo que esse não saiba qual é o início e o fim dos propósitos de Deus. Ou seja, o homem mesmo sem saber, nessa busca incessante, por entender, por compreender os mistérios do universo, o poder criador de tudo, ele busca a Deus. Então mesmo que ele não queira ou não saiba, ele busca a Deus. Agora, quando eu falo para os meus irmãos cristãos, filhos, nós, essa então, com certeza, deveria ser a nossa maior ambição. Amém? Claro que todos nós temos nossos sonhos, projetos, e alguns deles estão alinhados com a vontade de Deus, e são bons, sejam eles quais forem. Se forem bons, são bons. Se forem ruins, eles são ruins. Mas a questão não é essa, a questão é, de tudo que corremos atrás, que batalhamos, que lutamos, que buscamos, seja lícito, a principal busca da nossa vida deveria ser ou nos tornar amigos de Deus. Amém? Amém? Por quê, queridos? Nós, durante a nossa compreensão sobre salvação, e todos sabem, quando nós, salvos por Cristo Jesus, nos tornamos filhos, muitas vezes colocamos essa posição de filhos como uma posição suprema, ou a mais elevada, ou a mais alta que podemos ter diante de Deus. E, claro, ela é uma posição que não merecíamos, com certeza é uma posição que Ele nos colocou por graça e misericórdia, não é essa a questão. Só que a filiação, o que ela te dá é acesso. A filiação te dá acesso. Uma vez que você é feito filho de Deus, você tem acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Só que a amizade com Deus, ela te faz conhecer a Deus, e ela te faz desfrutar daquilo que te pertence como filho. São coisas diferentes. Conseguem compreender isso? Então, é a mesma coisa que eu dizer, eu tenho a Duda, o Lucas como filhos, sou pai deles, eles são meus filhos, isso não muda. Mas uma coisa é eles serem meus amigos. É diferente, consegue entender? Que existe o filho, e existe o filho que é amigo. Aquele que pode compartilhar dos propósitos, da vontade, dos desejos. É um outro nível que nós estamos falando aqui. Então, a pergunta que segue é, como ser amigo de Deus? Quem tem interesse em ser amigo de Deus aqui? Então, é uma pergunta que cabe. Como então ser amigo de Deus? A primeira questão é, você não pode ser se Ele não quiser. Nossa, mas isso é tão óbvio. Como alguém pode ser amigo de alguém se o outro não quiser? Claro, mas isso é a nossa mentalidade humana, moderna, nosso conceito ocidental sobre a amizade, não o conceito bíblico, não a mente de Deus. Porque a primeira coisa que nós precisamos estabelecer aqui, a gente já começa nesse momento, é entender que quando Deus fala de amizade, de amigo, é diferente talvez do que você e eu pensamos. Quando Deus está falando de amizade, Ele não está falando de afinidade como nós temos. Nós nos tornamos amigos uns dos outros, às vezes por afinidade, ou por qualquer que seja outro interesse. Deus não. Quando Deus fala de amizade ou de amigo, Ele está falando com alguém que Ele tem aliança. Aliança, compromisso, responsabilidade. É algo íntimo, é algo profundo, com muito peso, que muitas vezes, como eu falei, nós não conseguimos compreender. Então, por que eu falei que você só pode ser amigo de Deus se Ele quiser? É porque, diferente de mim e de você, a nossa amizade para com Deus, ela tem um abismo gigantesco para que isso pudesse acontecer.
Porque Deus é santo, Deus é onisciente, onipresente, Ele é todo poderoso, Criador de todo o universo, e você foi feito do pó, e para o pó volta, é humano. Há um abismo entre quem Deus é e quem nós somos. Consegue entender isso? Então, se não é o próprio Deus tendo a iniciativa de colocar o desejo no seu coração, e o principal abismo, além desse, da diferença entre nós e Deus, é outro ainda, que é o pecado. O pecado, então, nos separa totalmente de Deus, desse Deus santo. Então, se não é o próprio Deus colocando desejo no seu coração, se não é uma iniciativa do próprio Deus em gerar desejo em você, para que você queira tê-lo como amigo, você não consegue. Olha que absurdo que é isso. Isso é a graça, isso é absurdo de pensar. O homem na sua depravação, de forma voluntária, e é isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, você lê lá depois, que nós fomos alcançados pela graça, não porque merecemos ou buscamos, mas porque foi a iniciativa de Deus. Então, na nossa depravação e pecado, nós não temos capacidade de querer e desejar ser amigos de Deus. Se não é o próprio Deus gerando em nós uma vontade, um desejo em conhecê-lo, nós não faríamos. Então, a boa notícia para você é essa, é que Deus quer ser seu amigo. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova do Evangelho, é que Deus deseja ter amigos, e isso foi desde o princípio. Desde o princípio foi assim, Deus ele cria Adão. E Deus, quando cria Adão, para ter comunhão com ele, para que ele fosse semelhante a ele, Deus não estava deprimido, carente, pensando assim, nossa, não tem com quem conversar. Eu preciso de alguém para poder conversar, compartilhar do meu coração, porque Deus, em sua própria existência triuna, Pai, Filho e Espírito Santo, já era uma família completa e suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito se amam, se completam e são perfeitos. Então não existia nenhum tipo de carência de Deus. Quando Deus cria Adão para a comunhão, não era uma necessidade de Deus, era uma necessidade de Deus na sua suficiência, mas sim um desejo de Deus de compartilhar quem Ele era, de ter um amigo. Então, Deus, ali, Ele começa, a iniciativa é dele. Amém? Com Noé, depois, é a mesma coisa. A palavra diz, em Gênesis capítulo 6, que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Uau! E você pode pensar assim, Noé, depois, logo depois, um pouquinho à frente, nos versículos à frente, a palavra vai dizer que Noé era um homem justo, bom, no meio de um povo totalmente iníquo, um povo totalmente perverso, pervertido. Noé era um homem justo. Você pode pensar assim, olhando para essa frase, que Noé era um cara muito bom, muito justo. Então Deus olhou para Noé e achou graça dele. Nossa, que homem justo e bom. E não estou falando que ele não era, mas a percepção aqui é diferente. Se você começa a ler Gênesis capítulo 6, começa assim, Deus olha para a terra e vê toda a terra submersa em perversidade. O homem totalmente corrompido, não tem mais jeito para a humanidade. Aí depois vem essa frase, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Mas aqui, esse achou graça diante dos olhos de Deus, não é o gerador da graça, que está fazendo algo para que Deus ache graça nele. Não, é a posição que Noé está. Na posição que Noé está, ele acha graça diante de Deus. Vou exemplificar isso aqui, que vai ficar fácil você entender. Deus está olhando para a terra e está vendo um monte de gente perversa. Um monte de gente perversa. E ele olha assim, não tem jeito para esse povo. Todos merecem morrer. De repente, quando Deus está vendo para todos da terra, Ele vê Noé. Então a iniciativa é de Deus. Então Noé, ao ser visto por Deus, presta atenção, ele acha graça diante dos olhos de Deus. Então Noé corresponde ao olhar de Deus. Então, no meio de uma geração perversa, Deus tem a iniciativa de olhar para Noé, e Noé é o único que corresponde ao olhar de Deus. E quando ele corresponde ao olhar de Deus, é Deus que faz com que ele seja justo e bom. É sempre assim, queridos. A soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio em decidir, ou livre-agência, queira como você falar, são as duas faces de uma mesma moeda. Então Deus ele sempre age soberanamente, é sempre Ele que faz primeiro. Mas isso não te livra
da responsabilidade de corresponder. É isso que eu estou querendo te dizer. Mas você precisa inculcar isso nessa noite. Isso é muito importante para o que nós vamos aprender. É que a iniciativa, primeiro, sempre vem de Deus. Quando ele chama Abraão, que estava numa terra de ídolos, em Ur dos Caldeus, ele não conhecia Deus, ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, a palavra diz que ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para ir uma terra que ele ia enviar, que Abraão não sabia, e faz uma promessa a Abraão, que ele faria dele uma grande nação, e da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas, e nós sabemos que isso está falando de Cristo. Então, de novo, é Deus chamando Abraão para uma missão, para um propósito. Quando ele escolhe Moisés, de novo é Deus. Quando o povo de Israel está no Egito, cativo, por tanto tempo, eles clamam a Deus, e a palavra diz que Deus lembra do povo. Claro que Deus não é homem para lembrar, é só uma forma da Bíblia dizer, colocar um sentimento humano em Deus para que você entenda melhor. Que Deus lembra, e quando Deus lembra, Ele escolhe um libertador, que também é uma tipificação de Cristo, Moisés. Então, quem escolhe? É Deus que escolhe Moisés para que fosse libertador. Falando rápido, é que eu tenho muita coisa para falar, eu queria poder falar tudo, mas eu vou falar dentro do tempo, o que der deu, amém? Quando Deus, essa expressão é linda, que Paulo vai usar em Atos capítulo 13, fazendo menção ao chamado de Davi, a unção de Davi de rei, pelo profeta Samuel. Paulo fala assim, pregando aos judeus, ele está falando da descendência de Cristo, ele fala assim, então Deus encontrou Davi. Você acha essa expressão bonita? Eu acho linda. Deus encontrou, é a mesma coisa que Jesus falou para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, que Deus está à procura, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então a expressão para Davi, Deus encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Foi Deus que encontrou ele. Uau! Encontrou ele lá no pasto, longe dos irmãos, mas Deus o viu e Deus o encontrou. Então a iniciativa é de Deus. Então, Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia rápido. Não, porque tinha vezes que ele não se arrependia rápido, não. Que ele pecava, mandava o seu melhor soldado para a guerra, para morrer, para ficar com a mulher dele. Davi era igual eu e você. Ruim. Não foi por causa de Davi, foi porque Deus encontrou ele. E porque Deus o encontrou, formou em Davi um coração segundo o coração dele. É Deus que fez, é sempre Deus que faz. A iniciativa sempre é de Deus. Este é o princípio, Deus faz primeiro. Você entendeu, irmão? Você entendeu? Você pode glorificar a Deus por isso? Bem pentecostal agora, para ver se dá uma aquecida, né? Pode glorificar a Deus. Vocês estão tímidos. É Deus, sempre. Por isso, João abre sua Bíblia, agora a gente vai começar no texto, expondo, versículo a versículo, mas vamos começar no 16, só a parte A, porque aqui é a âncora de tudo que nós vamos falar nessa noite, é dentro desse mesmo princípio que Jesus ali fala assim para os seus discípulos. Não, João 15, verso 16, a primeira parte. Não foi vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Está aqui o princípio. Você glorifica aí enquanto eu bebo água. Aleluia. Estou empolgado. Não sei você, eu estou. Cristo me empolga. Foi Ele que te escolheu, irmão. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Então, se nós entendemos isso, que foi Cristo que nos escolheu, que a iniciativa sempre é dele. Se nós queremos ser amigos de Deus, a iniciativa vai ser do próprio Cristo. É Ele que vai operar para que você se torne amigo dele. Que amigo legal, cara. Tem gente que a gente fica tentando convencer para ser nosso amigo, né? E nem são tão importantes como Deus. Você fica se humilhando, se rastejando para ter amizade de alguém, uma personalidade, e nem é Deus. Aí Deus, Todo-Poderoso, Ele quer ser seu amigo, e Ele gera em você a vontade de ser amigo dele. E não só isso, o Cristo é a única forma de você se tornar amigo de Deus, do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o único meio. Então por isso que Ele começa a ensinar os seus discípulos.
Então, se eu quero aprender a ser amigo de Deus, o único meio é Cristo, e o único que pode me ensinar é Cristo. Amém? E é isso que ele vai começar a fazer aqui. Agora abre aí no verso 11, acompanha comigo. É com ele que nós devemos aprender. Amém, irmão? Verso 11. Deixa eu botar aqui, a versão que eu estou usando é King James atualizada. Se quiser botar a mesma aí para que meus irmãos possam acompanhar. Vamos lá? Acharam aí? Amém? Daqui a pouco aparece aqui também. Jesus começa dizendo assim: eu tenho vos dito essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Nós cantamos muito isso aqui hoje, né? Sobre alegria. Uau! Minha alegria é um pronome possessivo. Jesus está falando da alegria dele. Vossa alegria, um pronome possessivo. Está falando da sua alegria. A primeira alegria que todo filho de Deus recebe é a alegria da salvação. Amém? Romanos capítulo 5, verso 2. Uau, eu estava no pecado, rejeitando a Deus, inimigo de Deus. Mas Deus me amou e me resgatou, me salvou, me remiu, e agora eu me tornei filho. Uau! A primeira alegria, a alegria da salvação, a alegria que Davi tinha perdido pelo seu pecado. E no Salmo 51, ele está falando assim: Senhor, meus ossos estão apodrecendo, eu perdi a alegria da salvação. Senhor, eu perco tudo, eu perco o trono, eu perco o reino, eu perco o que for, mas uma coisa só, eu não posso perder a tua presença. Restitui em mim, Senhor, a alegria da salvação, a maior alegria, a alegria de ser salvo, remido, pertencer à família de Deus. Mas é só o começo. Essa alegria é a alegria inaugural, é a alegria inicial, é a alegria que todo filho recebe. Se você perceber o texto que eu acabei de ler, ele está falando que a alegria que pertence a Cristo, quando ela permanece, viu o verbo ali, permanecer? Prestou atenção? Então não é a alegria que você recebeu, é a alegria que você recebeu e permanece. Quando a alegria que você recebeu, ou seja, quando você está desenvolvendo a salvação, quer conhecer a Cristo, quer se relacionar com Cristo, quer ter intimidade, quer ser amigo de Cristo, quando você desenvolve essa alegria, a alegria da salvação é essa que permanece. Ela faz o que na sua alegria? O que o texto está dizendo? Só repete o texto para mim. A alegria de Cristo permanecendo em você, o que é que acontece? Ah, não tem o texto, estou achando, estou quase brigando com vocês. Repete o texto. Mas você está com a Bíblia aí, você está com o smartphone. Alguém corajoso fala para mim o que o texto está dizendo? Quando, olha só, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria permaneça. Então, quando a alegria de Cristo permanece em nós, o que é que acontece com a nossa alegria? Ela é o quê? Ela é o quê? Uau! Adjetivo, é uma qualidade de alegria. Não estou falando de qualquer alegria. Eu estou falando de uma alegria plena, completa. Essa palavra, no original, significa cheio até a tampa. Plena, cheio, sem falta nenhuma. Preenchido, totalmente, completamente, sem espaço para mais nada. Irmãos, eu não estou falando que você não vai ter problema, que você não vai ter momentos de tristezas, dor. Mas o que eu estou te falando é que quando a alegria de Cristo permanece em você, isso é circunstancial, momentâneo e passageiro. Não define e nunca pode definir quem você é, porque o que te define é a alegria de Cristo que permanece em você. Por isso Cristo diz: no mundo vocês terão tribulações e aflições. Que promessa maravilhosa, dá um glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelas tribulações, eu sei que você não esperava por isso, pelas aflições que nós sofremos aqui, mas mais do que isso, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou para que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, a sua alegria está e permanece em nós. Uau!
Essa é uma evidência de quem é amigo de Deus. Amigo de Deus não é carrancudo, irmão. E aqui eu não estou falando de temperamento, e não estou falando de ficar sorrindo a todo momento, e às vezes nem é o que você está parecendo. Não, estou falando de uma alegria interior. Alegria que vem de dentro. Não é carrancudo, não é triste. Eu sei que a visão que muitas vezes foi nos ensinada, ou que nós temos nas artes, na maioria das artes, é de um Cristo ali sofrendo. Ele sofreu, é verdade. Sofreu muito por mim, por você, mas isso foi um período muito curto da vida de Cristo. A maior parte do tempo nós temos Cristo vitorioso e alegre. Por que você acha que Jesus está falando assim para os discípulos dele? Olha só, olha para mim, é isso que Jesus está falando, olha para mim. Olha para mim, se a minha alegria, alguém falar isso, tem que ser alguém alegre, entendeu? Os discípulos andaram com Jesus, então os discípulos conheciam Jesus, sabiam como Jesus era, e sabiam que Jesus era alegre, cheio de vida, vida de Deus. Então ele falou assim, olha para mim, essa alegria que eu tenho, que vocês acompanharam, que vocês vivenciaram comigo. E lembrando que aqui esses textos que eu estou falando de João, é João relatando a introdução de Jesus para a sua crucificação, amém? Então é quase uma despedida. Então Jesus está falando assim, olha para mim, como eu sou alegre. É essa alegria que vai estar e vai permanecer em vocês. Então por que nós temos a visão desse Deus raivoso e carrancudo? A maioria das pessoas tem. Ou que nós cristãos talvez não, carrancudo, mas um Deus indiferente, que você está passando por uma situação, seja o que for, Ele está bem assim, olhando do céu. É? Por que nós não pensamos que Deus pode estar assim? Meu filho, uau. Como um pai fica com o filho, como eu fico, por exemplo, quando eu vi que o Lucas está agora recuperando o físico. Pai é assim, irmão. Vocês lembram do Lucas? Estava gordinho, olha só como ele está forte. Faz a postura, Lucas. Eu sei que você fica com vergonha, né? Mas vocês repararam que ele está fortinho? Malhando. Eu olho lá, ele posta a foto da academia, eu falo com a Sônia, olha que massa. Olhei hoje e falei, pô, tá com os peitão e tá ficando forte, cara. Quando a Aline está lá, casada, casou recentemente, ela está lá nos Estados Unidos, e postou uma foto de um bolo de cenoura que ela fez maravilhoso, e uma carne de frango com uma churrasco que a gente não entendeu muito bem. Entendemos, porque o marido gosta, mas a gente olhou aqui e falou, que legal, que máximo. Aí os agregados, a Andriele também, vocês viram a Andriele também? Vocês viram? Cara, o pai tem alegria no filho. É isso que Jesus está falando, a alegria que o Pai tem em mim, eu quero que Ele tenha em vocês. Vocês precisam entender isso, vocês precisam compreender isso, vocês precisam se apossar disso, vocês precisam ter certeza disso, porque o tempo ruim vai vir, porque as aflições vão vir. Tem que falar da Duda, senão depois chegar em casa, ela é fleumática. Eu tenho a colérica, tenho a sanguínea, o colérico e tenho a fleumática, então eu preciso falar dela. Preciso falar das dancinhas que ela faz, que vocês não veem. Não essas dancinhas aqui, as dancinhas bobas que ela faz e me chama, lindo do papai. Uau! E não importa o que os outros falem, não importa o que ache feio, não importa que alguém fale que ele não está tão forte assim, para mim tá. Tá. É isso. Porque o tempo ruim vem. Porque as aflições vêm. Como eu falei, é uma promessa. Mas eu preciso entender que a minha alegria, como nós cantamos aqui, a minha força vem não da minha alegria, da alegria do Senhor. A alegria pertence a Ele, porque a alegria dele é imutável, a alegria dele permanece. É a alegria dele. E aqui eu quero fazer um paralelo, durante todo o texto, nós vamos fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo, que é só um título que tem, filho pródigo. Pródigo significa esbanjador. Então está falando de um filho que esbanjou, mas na verdade não é só um filho, são dois filhos. E na verdade a parábola não é dos filhos, é do pai. Mas tudo bem, vou falar igual o pastor Fernando aqui, vai vindo que você vai acompanhando que você vai entender. Porque a parábola não é do filho, é do pai. Não é dos filhos, é do pai. É um pai pródigo, um pai esbanjador, mas esbanjador de quê? De graça, de amor e de misericórdia. E aí eu quero que você se concentre agora no filho mais velho, o filho que ficou na casa, não o que foi. Quando o mais novo vem, e o pai faz uma festa, faz aquilo tudo, a palavra diz que o filho mais velho, ele está chegando perto da casa e ouve música, som, festa, o que está acontecendo? Ele fica sabendo por um criado, que o filho mais novo, que esbanjou tudo, voltou.
E ele fica com raivinha. Fica ressentido, porque o pai está alegre. Alegre com um filho que não merecia. E ele fala, não vou entrar. Não vou fazer parte da festa. Porque esse filho aí não merece. Quem merece sou eu. Você quer saber se alguém é amigo de Deus? Você quer saber se você é amigo de Deus? Você se alegra como que o seu pai se alegra. Você faz festa com que o seu pai faz festa. Não importa se você não está entendendo muito. Não importa se nos seus motivos e razões você acha que não deveria ser assim. Mas ei, eu conheço o meu pai. Eu sei o quanto ele é bom. Eu sei o quanto ele é misericordioso. Então eu me alegro com que ele se alegra. Isso não acontece aqui. Nessa igreja não acontece isso. Ninguém faz esse tipo de pirraça. Todo mundo aqui se alegra um com o outro. Amém, isso aí. Recebemos. Às vezes nos portamos como esse filho. Quer perceber se alguém é amigo de Deus ou se você está sendo amigo de Deus? Note o quanto de alegria você tem, que está interiorizado em você. Ela evidencia que você é amigo de Deus. Vamos para o verso 12? Vamos? O meu mandamento, aí Jesus continua. Então, vamos lá. O que Jesus primeiro está fazendo aqui, antes de chegar no ápice, de falar sobre amizade, ser amigo, e João é o que melhor retrata isso. João, ele não é um evangelho sinótico porque ele conta as coisas diferentes dos outros. Por isso, os outros são semelhantes, dele não é. Porque parece que ele, até por se achar, e ele era convencido, né? Aquele a quem Jesus amava, o amava mais. Ele se denomina assim. Ele tem camadas assim mais profundas, mais íntimas, mais pessoais. Então ele tem uma preocupação não em descrever cronologia ou mostrar algo para judeu ou para gentil. Ele quer mostrar Cristo, que é o verbo encarnado, que é Deus desde o princípio. É isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar a pessoa de Cristo, exaltar a Cristo, pela intimidade que ele tinha também com Cristo Jesus. Então isso é muito lindo. E aqui, então, o que ele começa a construir? João relatando que Jesus começa a fazer do versículo 11. Primeiro ele está falando de algo que ele dá. Então é tudo, como eu falei inicialmente, tudo que Deus dá para que essa amizade seja construída, para que você se torne amigo dele. Então ele está falando de alegria. Tem outra coisa que Cristo dá, que não vamos ter tempo aqui de falar, mas você vai compreender muito fácil, que está no capítulo 14, porque é tudo uma coisa só, o 14, o 15, é a paz. Ele fala a mesma coisa. Eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo não é a mesma paz do mundo, conseguem entender? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Você já tem a paz em você. Só que essa paz, ela precisa governar. E ela só governa não naquele que recebeu, mas naquele que amadureceu ou que se tornou amigo de Deus. Essa paz amadurecida, ela se torna paz que excede todo o entendimento e toda a circunstância. Então tudo isso é o que Cristo te deu. Ele está construindo essa amizade e Ele está te munindo, Ele está te presenteando, Ele está te dando. E já te deu, na verdade, não está te dando, Ele já te deu tudo o que você precisa para desenvolver essa amizade. No 12 ele diz assim: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uau! Então o que ele nos deu também? Deu paz, deu alegria, ele deu o quê? O quê? Amor. Amor. Ele nos deu amor. Por isso ele pede: ameis uns aos outros. É um mandamento, não é um pedido, não é um conselho de Cristo, é uma ordem. Amei uns aos outros. E presta atenção, não é amei as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, amém? Nós temos que amar, mas não é. Há uma direção clara para quem é esse amor aqui. Amei uns aos outros. Ele está falando da família, ele está falando dos irmãos. É esse que você deve amar. Porque esse é o amor mais difícil. Porque falar que eu amo alguém lá fora, que eu amo as pessoas, é fácil, eu não convivo com elas. Difícil é amar com quem você convive. Né, Sônia?
Eu ia usar um exemplo aqui de uns irmãos, mas isso só o pastor que pode fazer. Eu não vou me arriscar a isso não. É difícil. Amar o irmão é difícil por causa da nossa própria natureza egoísta, egocêntrica. Porque o amor é entrega, dá, é sacrifício. E nós, na maioria das vezes, nós queremos obter. Se Jesus parasse aí e falasse assim, amei-vos uns aos outros, seria impossível. Se parasse só aí. Seria um mandamento impossível. Assim como era impossível cumprir a lei, porque isso também veio da lei, e não era possível cumprir a lei. Mas o que Jesus diz é ameis, e esse verbo aqui está no presente contínuo no grego, significa continuem amando, mas ele continua falando assim, assim como eu vos amei. Então era impossível antes de Cristo. Após Cristo, ele é o modelo, e ele é o primeiro a amar dessa forma. Ele fala, agora vocês podem amar, porque eu amei vocês dessa forma. E amei aqui, já não é mais no presente contínuo, não é algo que Cristo precisa continuar fazendo. Eu e você precisamos continuar amando nossos irmãos. Eu preciso amar a Sônia hoje, preciso amar amanhã, a Duda amanhã, depois de amanhã, o Arley amanhã. Eu preciso continuar aperfeiçoando esse amor, porque o nosso amor, o Arley, é imperfeito. O nosso amor é cheio de falhas, porque nós somos falhos. Então nosso amor precisa estar no presente contínuo, amando continuamente. O de Cristo não, a palavra diz que ele amou, está no passado consumado, concreto, feito. Porque o amor dele é perfeito, ele não vai aumentar nem diminuir por você. O amor de Deus não aumenta nem diminui por você. Por isso que o nosso amor é imperfeito um pelo outro, mas em Cristo ele é aperfeiçoado, porque o amor de Cristo é perfeito. Amém? É isso aí. E essa paz, essa alegria, esse amor que nos é dado, ele pode ser aperfeiçoado, deve ser. Então eu falei do inaugural, da salvação, da paz, da alegria. Mas é interessante quando eu coloco esses 3 princípios paralelo a Gálatas, capítulo 5, verso 22, que vai falar do fruto do Espírito singular, fruto um só, singular. O fruto do Espírito, quem consegue falar comigo? Aí, eu quero ver agora, hein? Na LBD, acho que nem eu consigo, risquei aqui, não anotei. Vamos lá, amor, alegria. Para aí. Para. Amor, alegria. Por que você acha que é os 3 primeiros? Nada é à toa não, na Bíblia nada é à toa. Foram os 3 que eu falei aqui? Amor, alegria, paz. Aí você pode continuar, aqueles que sabem aí. Vamos lá, quero ver quem sabe, só de curiosidade. Vai? Paciência. Uau, aí, com musiquinha tudo vai, irmão. Com musiquinha tudo vai. Por quê? É porque esses três, é incrível como Deus faz tudo triuno, né? A perfeição, a trindade, tudo que você percebe, os elementos, átomos, prótons, elétrons e nêutrons, tudo está revelando quem Deus é. Então, amor, alegria e paz. É o pilar desse fruto, que é um fruto só. E o amor, conversando com o Renato, um tempo atrás, só para trazer essa curiosidade para vocês, eu chamei a atenção dele, ele estava conversando, chamei ele. O amor, ele já aprendeu que esse fruto seria como um gomo de mexerica, cada um é um gomo desse, aprendeu assim? Quem aprendeu assim? Deixa eu te falar algo um pouquinho mais profundo. O amor não é um gomo, o amor é a semente desse fruto, amém? A semente é onde está a vida do fruto, concorda comigo? A vida do fruto está onde? Na semente. Então todo o resto depende da semente, que é o fruto. O amor é que sustenta tudo isso. Não há como ser bom, longânimo, não há como ter domínio próprio sem amor. Por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 diz: nada vale o que eu faço, nada vale do que eu tenho, que eu ame, que eu fale em línguas, eu posso fazer o que for. Se não tiver amor, esse é o fruto que permanece. Essa é a alegria que permanece. É a salvação inaugural, que depois, a alegria inaugural, que depois vira uma alegria permanente, um fruto. É a paz inaugural, porque eu fui salvo, porque agora, olha o que Romanos 5:1 diz: nós fomos justificados e agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos em guerra e rebelião com Deus, mas agora por Cristo nós temos paz com Deus. Então receba essa paz, mas depois essa paz em mim
ela se torna um fruto. Isso é um filho maduro, isso é um amigo de Deus. São sinônimos, amigo de Deus, filho maduro, seja como você queira falar, eu estou falando da mesma coisa. Amém? De novo, vamos pensar no filho mais velho aqui. O irmão está lá, na festa, o pai está alegre, ele está lá de fora. E ele fala assim para o pai: pai, como assim? Ele é filho, eu estou querendo te dizer que ele é filho. Não deixa de ser filho, filho não deixa de ser filho. Mas ele não era amigo. Pai, como assim? Ele esbanjou tudo. Gastou tudo, você faz isso. Eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo que você quis. Aí o pai fala assim: filho, era necessário. Você sempre está aqui, mas esse seu irmão tinha se perdido. Ele estava perdido, ele foi resgatado, filho. Ele estava perdido, ele estava condenado, mas ele voltou. Então era necessário fazer uma festa, era necessário tirar a roupa de vergonha dele, botar uma veste nova nele, botar um anel no dedo dele, trocar as sandálias, lavar, limpar ele. Era necessário, filho, porque ele estava perdido. O filho que não é amigo, ele age assim. Ele não tem amor como o amor do pai. Nossa dificuldade em amar uns aos outros, sabe qual é? Sabe qual é? É porque nós não entendemos o amor do Pai, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É que nós não compreendemos o que Paulo está advertindo a igreja de Gálatas, falando assim: vocês estão negligenciando a tão grande salvação que foi dada a vocês. Vocês estão querendo voltar ao judaísmo e não estão compreendendo o tamanho da obra, o que Deus realizou ao se entregar na pessoa de Jesus Cristo por vocês. A nossa falta de amor uns para com os outros é porque desfrutamos pouco do amor do Pai, é porque entendemos pouco do amor do Pai. Quanto mais entendemos desse amor do coração do Pai, mais fácil fica, mais natural fica. Mais misericórdia nós temos, sabe por quê? Na mesma medida que nós julgamos, na mesma misericórdia que nós temos um dos outros, é a que nos será dada. Aquele que muito pecou, muito amou, não é pela quantidade de pecado, é aquele que reconhece que é muito pecador, ele ama mais, porque ele sabe o tamanho da graça, o tamanho do amor, da salvação que alcançou ele. Então ele celebra o amor do Pai, ele celebra pelos perdidos, ele celebra por aqueles que para todo mundo não merece, que não são merecedores. Ele celebra porque ele entende o coração do Pai. Ele não está julgando, condenando, falando: mas isso, mas aquilo, mas meu posicionamento. Eu estou nem aí para posicionamento nenhum, irmão. Meu posicionamento é em Cristo, é na graça que me alcançou e pode alcançar qualquer um. Qualquer um. Eu não falo de negligenciar princípios, mas eu falo de amar. É esse tipo de amor que não bota uma barreira antes, que não bota um porquê antes. Não, um amor que ama primeiro e espera ser correspondido. Esse amor que Jesus teve, que Ele espera de nós uns com os outros. E no 13, vamos no 13 para mim, porque agora ele vai explicar esse amor. Olha a progressão, que linda. A progressão desse texto é linda. Como Jesus vai construindo esse pensamento de amizade. Ele diz assim: não existe maior amor que este. De alguém, algumas versões falam, ou de dar a vida por causa dos seus amigos. Uau! Jesus não está falando de um tipo de amor. Se eu perguntar aqui, qual amor você acha o maior amor? Sei lá, você vai falar amor de mãe, amor de pai, enfim, você vai falar tipos de amor, não é de tipo. Quando ele fala maior amor, ele está querendo falar de intensidade, de limite. É isso que ele está querendo dizer. É o maior amor possível. Qual é? O texto está falando, qual é o maior amor possível? De alguém que entrega sua própria vida por causa dos seus amigos. É um amor que tem uma atitude.
Isso é um prelúdio do que Jesus está prestes a fazer. Nós sabemos, como eu falei, aqui era uma despedida praticamente dos seus discípulos. Então, claro, Jesus ia entregar a sua vida por seus amigos. Era o que Jesus ia fazer. E ele fala que esse é o maior amor. Entregar a vida por seus amigos. Que nível de amor nós temos experimentado de Deus? Olhando para você, olhando para mim essa noite, eu sou capaz, porque esse chamado claro inicial é de Jesus, como Salvador somente Ele, mas Ele está abrindo um caminho, e é sempre esse o processo. Ele faz, e nós como discípulos vamos atrás dele, seguimos Ele. Entregar a sua vida. E de novo, perceba, Jesus entregou a vida por toda a humanidade. É o que está em João capítulo 3, verso 16. Ele não está pedindo isso para você porque você não é salvador de ninguém, amém? Você foi salvo. Mas Ele está falando que é possível chegar num nível de amor, aonde eu entrego minha vida. E isso pode chegar até a ser literal, porque aconteceu com os crentes, os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva. Mas por que nós temos tanta dificuldade em nos entregar serviço, entregar abraço, entregar oração, entregar-se ao irmão? Por quê? Se Jesus entregou a vida por mim, por você. Por quê? Porque, infelizmente, deixamos um evangelho que não é evangelho, que não fala de Cristo, que não fala da verdade da palavra, corrompeu o nosso coração, endureceu o nosso coração, ao ponto de não desfrutar da amizade de Deus, então não entender o seu propósito, o seu querer, e não conseguir cumprir aquilo que naturalmente, por ser amigo, porque parece impossível você pensar isso. Como entregar é muito difícil, eu também concordo que é muito difícil, mas a partir do momento que eu sou amigo de Cristo, não é mais difícil. Na verdade, é o sentimento que Paulo tinha. Paulo, eu prefiro morrer. Sabe o que é melhor para mim? Morrer. Porque aí eu vou para o meu amado. Mas se tem algo que ainda me prende aqui, são vocês, meus irmãos. Se tem algo que me faz ficar aqui, é porque ainda tenho algo a oferecer. Eu tenho minha vida a gastar, eu tenho minha vida a entregar. Eu quero entregar a minha vida a Cristo, entregando aos meus irmãos, ensinando, usando meus dons, usando tudo que tenho. Que Deus me deu, que Deus me deu, que Deus te deu, que Deus te deu. Quero usar isso tudo em favor dos meus irmãos. A missão não começa lá fora, a missão começa aqui, porque o que Jesus diz é: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Não adianta sair se nós não nos amamos, a glória não é revelada lá se ela não está aqui. Se nos aprofundarmos no amor, peça o que quiser, Jesus diz. Se nós entendermos isso, peça o que quiser, que vai estar segundo a minha vontade, porque você é meu amigo, porque você entende a minha vontade, tudo que você pede segundo a minha vontade, eu dou. A questão é que nós não pedimos segundo a vontade de Deus. O evangelismo não começa nas pessoas, o foco do evangelismo não é as pessoas, o foco do evangelismo primeiro é o próprio Deus, é buscar a presença de Deus, é ter intimidade com Ele, porque aí nós recebemos dele para dar, porque você não tem nada para dar, irmão. Eu não tenho nada. Se nós temos alguma coisa, vem dele. Eu quero ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Para que, aonde eu esteja, no meu trabalho, na sua faculdade, onde for, você possa amar de fato essas pessoas. Amar de fato. Porque você pratica isso. Aqui é o lugar de praticar. Aleluia. O presbítero Rezeuto falou uma verdade aqui. Deus, ele é a nosso favor. E já vi e testemunhei isso. E até vivi, em certo aspecto, essa questão de Deus retirar alguém que persegue. Mas o problema é que algumas vezes é o crente que é o problema. E aí o que faz? O que faz lá? O crente que é o chato, cara.
fica julgando todo mundo, falando de todo mundo. É um moralista do negócio, mandando todo mundo para o inferno. Porque ele faz a mesma coisa aqui também. Porque ele olha o sapato, ela olha o sapato da irmã, ele olha como o irmão pregou, o que ele fez, o que o outro não fez. É o que ele faz aqui, é o que ele faz lá fora, não ama. E não estou falando que não é filho não, é filho. Ainda bem que nós não somos Deus, eu não sou Deus, ainda bem. Porque é filho, e ele vai fazendo a obra até o final. Mas não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que você seja um filho assim, como aquele filho mais velho. A vontade de Deus é que você seja filho, mas que seja amigo dele, para que ele possa compartilhar do coração dele, para que você possa ser uma bênção aqui, e você sendo uma bênção aqui, que aqui é o lugar de treinamento, de santificar, de praticar, aqui você também possa ser onde você for. É assim que acontece. Foi assim que Jesus fez. Jesus primeiro, são os meus discípulos, eu falo para vocês, eu ensino para vocês. Milagre, tudo bem, vai acontecer, mas é vocês. Por que Jesus se concentrou nos discípulos? Porque primeiro é com eles. Eu preciso primeiro ter amigos, porque se eu tiver amigos, esses amigos vão revelar quem eu sou, porque eles vão ser parecidos comigo. Para ganhar o mundo, eu preciso de amigos. E Jesus fez amigos, e é isso que ele está construindo aqui. Eu estava onde? Vamos ver se você estava prestando atenção. No 13, né? Obrigado, irmão, você estava prestando atenção. Amigos de Deus, eles têm mais prazer em dar do que receber. Porque essa é a essência do próprio Deus. E outra coisa, eles não dão qualquer coisa, não. Não dão o que sobra ou o que não tem valor. Amigos de Deus são como Deus. Gostam de dar aquilo que custa, aquilo que tem valor. Isso é para você se examinar, é para eu me examinar. Porque minha ação revela quem eu sou. E é isso que o verso 14 diz. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu mando. Ei, condicional. Há uma condição aqui, é uma oração subordinada à outra. Vocês são amigos, se vocês obedecem aos meus mandamentos. Mas é difícil, hein? É para você, irmão, difícil? Ou só para mim que é? Tá. Tem alguns que estão comigo aqui. Mas a verdade é que esse texto 14, ele precisa de todo o contexto para poder ter sentido. Precisamos entender que você não pode comprar. Você não pode conquistar a amizade de Deus, porque senão a gente feria aquele princípio que eu falei. Então, meramente obedecer, que já é impossível. Já é impossível, mas se você obedecer somente, mesmo assim, você não está amando a Deus. Por mais que você olhando isoladamente esse texto possa parecer, mas o contexto é todo o verso, todo o capítulo 14 e 15, que está falando sobre estar, permanecer em Cristo, frutificar em Cristo, amar os irmãos, dar alegria. E depois, no verso 14, Jesus vai explicar o que ele quis dizer no verso 13. Então precisa do 15. Eu estou no 14, precisa do verso 15 para você entender o 14. Porque não podemos ter ideia que nós podemos comprar a amizade de Deus com nossas atitudes. Na verdade, essa obediência aqui, ela é uma evidência, ela é um fruto gerada pela amizade com Deus. Ela é uma evidência, a obediência é uma evidência de quem é amigo de Deus. Aí nós precisamos do verso 15, que aí nós vamos entender isso perfeitamente. Vai comigo, por favor. Aí Jesus explica a natureza dessa amizade. Então ele fala, aquele que obedece é meu amigo. Agora eu vou falar a natureza dessa amizade. Como essa amizade é. Como ela funciona. Ele diz assim, já não vos chamo servos. Aqui servos é doulos no grego, escravo. Não é um servo pago, é um servo escravo, que não tem direito a pagamento. Mas os tenho chamado, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, tenho compartilhado com vocês. Uau! Não vos chamo mais escravos, presta atenção, escravo, meu irmão,
Da onde Cristo me tirou, da onde Cristo te tirou, ser escravo dele, deixa eu te falar, é um bom negócio. É um ótimo negócio. Não é à toa que Paulo por várias vezes fala, eu sou servo, e ali algumas vezes escravo mesmo. E Paulo chega ao cúmulo de dizer que ele é escravo dos irmãos. Eu sou escravo dos meus irmãos. Não sou só escravo de Cristo, não. Eu sou escravo dos meus irmãos também. Porque ele compreendeu, porque ele foi amigo de Deus, ele entendeu isso aqui. Se fosse só aí, tivesse parado aí, eu já poder ser escravo, poder entrar na casa, poder ser comprado, sair do império das trevas, da morte eterna, das garras de Satanás, da acusação, para o amor de Cristo, para a mesa, mesmo que seja ali o lugar do escravo, não na mesa, né? Mas ali, poder entrar na casa, poder estar absolvido, aleluia. Mas Jesus não para aí. Jesus não para nunca, irmão. Jesus não para nunca. O amor de Deus não para. A graça de Deus não para. A graça de Deus não para. A misericórdia de Deus não para. Ela não tem limite. Ela é transbordante. Ela é abundante. Ela é avassaladora. Não para. Não para. Vos tenho chamado amigos. O servo não sabe, mas o amigo conhece o seu Senhor. Jesus está pegando um servo e elevando ele. Essa palavra amigo, no original, significa semelhante também. É um sinônimo de alguém semelhante. Irmão, há uma distância abissal de nós e Cristo. Queridos, Cristo, Jesus Cristo. Há uma distância assim, absurda de quem Cristo é e de quem nós somos. Mas o que Cristo está falando é o seguinte: eu, Senhor, te chamo de semelhante, de amigo. De novo, é o mesmo princípio, tem que partir dele. Só ele pode te colocar nessa posição, porque você merecer, você não merece, ninguém merece. Mas é Jesus falando assim: eu, que estou nessa posição, posso te elevar e te chamar agora de amigo. Eu vos escolhi, eu te elevei. Eu coloquei vocês nessa posição de amigo, porque o amigo conhece o coração. E perceba que houve um tempo de caminhada, onde os discípulos conhecem Jesus, e Jesus já os conhecia, desde o início. Tanto que em João capítulo 2 é interessante, que há uma frase no final, agora veio à minha cabeça, eu lembrei dela, mas é mais ou menos assim, depois você procura, no final, no último ou penúltimo versículo, depois de 2 ou 3, está na Bíblia ali. Mas Jesus fala assim, que já chamando alguns dos seus discípulos, já tinham chamado, ou todos ou alguns deles, Jesus fala que não se confiava a ninguém ainda. Ou seja, Jesus no início, mesmo chamando seus discípulos, eles não tinham a confiança total. Depois alguém vai achar aí. Mas ao longo de uma caminhada, de uma trajetória, de um relacionamento, aqui nesse ponto, Jesus fala: agora, nesse momento, vocês já me conhecem. E olha que eles erraram muito ainda depois. E vão continuar errando assim como eu, como você. Mas depois que vocês passaram a me conhecer, que eu vos dei a minha paz, eu dei a minha alegria, eu dei o meu amor, e agora vocês podem desenvolver essa paz, essa alegria, esse amor. Agora vocês podem amar uns aos outros. Vocês podem fazer o que eu fiz, vocês vão ser capacitados, porque vocês também vão receber o Espírito. João capítulo 14, Jesus vai falar sobre isso. A partir de agora, nesse momento, eu posso chamar vocês de amigos. Só o Senhor pode fazer isso. Te chamar de semelhante. É absurdo, mas é o que João 17 diz. Quando Jesus ora, ele fala: eu estou orando por esses discípulos e vou orar para aqueles que hão de crer. Então não era só para aqueles discípulos, é para você. Você crê em Jesus? Qual é a oração de Jesus em João 17? Ele está orando para que assim como Ele e o Pai são um, nós pudéssemos ser um com eles. Ai, irmão. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender um pouco melhor isso. São verdades tão conhecidas, são coisas que nós sabemos, mas tão poucas experimentadas. Sabe, essa últimas semanas, eu entrei numa crise que o próprio Deus causou.
E essas crises são boas. Porque eu me vi com vazio, mais um vazio, criado pelo próprio Deus. Uma falta que eu não sabia explicar, que eu não sabia expressar para Deus. Mas Ele sabia exatamente o que Ele estava iniciando em mim. Irmão, uma coisa só eu quero, eu desejo. E eu gastarei toda a minha vida por isso. Conhecer a Cristo e me tornar amigo dele. Nada mais interessa. Nenhum tipo de outro prazer que eu possa ter nesse mundo pode ser mais valioso. E obrigado porque o Senhor me chamou, como Ele sempre faz. Como Ele sempre faz. Porque não foi eu que o escolhi, Ele que me escolheu, e foi Ele que me chamou de amigo. E esse Deus, Ele não abandona os seus amigos. Ele não abandonou Pedro. Ele foi em busca de Pedro. Quando Pedro, por medo, vergonha, tentou se afastar dele. O que eu quero te dizer, eu não sei em que condição você está, irmão. E é para você se avaliar agora, e esse é o momento. Talvez você não começou essa jornada ainda. Você não correspondeu àquilo que Cristo já ofereceu, a salvação. E talvez você está pensando assim, mas será que eu correspondo hoje? Eu entrego minha vida hoje? Deixa eu te falar, você não teria esse pensamento se não fosse o próprio Espírito, se não fosse o próprio Deus gerando isso em você. Você não teria condições, você não ia querer, é o próprio Deus fazendo em você. Então hoje pode ser o início da sua caminhada para se tornar um amigo de Deus. Talvez você já é filho. Está dentro da casa, mas está perdido porque não conhece o Pai. Está distante. Não está desfrutando da paz que excede todo entendimento. A alegria não está latente e pulsante, porque ela não está permanecendo. O amor, ele não está sendo revelado, manifestado, porque você mesmo não está compreendendo o amor do Pai. Porque você, como aquele filho mais velho, talvez está falando com o pai o que ele mesmo falou, o que aquele filho falou. Pai, eu sempre fiz tudo o que você pediu, presta atenção, é o que eu falei. O que me ama é aquele que obedece. Mas só obedecer não adianta. Esse filho está falando, pai, eu fiz tudo o que você me pediu, eu fiz, eu nunca errei. Mas você nunca me deu nada, nem um cabritinho para poder fazer um churrasco com meus amigos. Aí vem esse que gastou tudo com prostituta, pegou a herança no tempo, antes do tempo, te insultou, e você faz essa festa. Como assim? Como você pode fazer isso? Que absurdo é esse? A resposta daquele pai é: filho, você sempre está comigo. Você só não entendeu que tudo que eu tenho já é seu. Você só não usufruiu, você só não desfruta porque você não quer. Você podia ter tudo. Você está reclamando por causa de um cabritinho. Você está reclamando por causa de algo que não aconteceu, que você está esperando. Você está reclamando por um tanto de coisa. Só que você não entendeu que não é um sacrifício de um cabritinho. O sacrifício foi o do próprio Cristo. O próprio Pai se sacrificou na pessoa de Cristo. O próprio Pai também crucificado ali em Cristo Jesus. O Pai chorou. O Pai teve seu coração também rasgado. O Pai se entregou. Você tem tudo, filho. Então melhor é fazer o caminho do filho que foi.
Reconhecer que talvez você realmente está distante. Talvez você esteja personificando os dois filhos. Você está dentro da casa, mas está perdido. Na verdade, esse filho que estava dentro da casa é exatamente isso. Ele estava mais perdido do que o que foi. Porque o que foi, chegou um momento e falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei como meu pai trata os servos dele. Se ele me tratar igual servo, está ótimo. Ele é benevolente, ele é bom. Então eu vou voltar. Ele volta arrependido. E o que o pai faz, você sabe. Você é meu filho. Talvez, para alguns aqui nessa noite, é preciso reconhecer que está distante. Está distante dessa amizade. Tem desfrutado muito pouco dela. Então, desfrutado muito pouco da paz, da alegria e do amor de Deus. Mas também é simples. E eu queria te convidar agora. São 2 convites. Primeiro, como eu disse, para você que quer iniciar essa caminhada, que quer corresponder ao convite de Cristo, de te dar a paz, a alegria e o amor dele. Você quer receber Cristo, quer receber a presença de Deus através do teu Santo Espírito no seu coração. Você pode, onde você está mesmo, fechar os seus olhos e com uma oração muito simples, do seu jeito você vai pedir para que Cristo se torne o seu Senhor. Ei, a iniciativa foi dele, é ele que está fazendo. Você só está correspondendo. Você vai fechar os seus olhos, vai colocar a mão no seu coração e vai falar: Jesus, a partir de hoje, eu só estou te conduzindo, você fala do seu jeito. Se você quiser falar do jeito que eu estou falando, você pode falar também. Jesus, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Eu renuncio tudo que vivi, todas as alianças que eu fiz. E peço que o Senhor venha habitar e governar a minha vida e me dar, a partir de hoje, uma nova natureza. E que teu Espírito venha habitar em mim, me preencher e me conduzir e me tornar, e me fazer ser seu amigo. Amém. Agora, você que é filho, quanto você tem provado da amizade de Deus? Avalia. Eu te dei todos os parâmetros aqui na palavra para que você pudesse fazer essa avaliação. Não é com sensação, somente emoção. A emoção também cabe aqui, amém? Mas é com convicção de você olhar para si, olhar para dentro de si e avaliar. Deixar que o Espírito Santo te convença. E sair daqui hoje convicto, determinado a conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus. E assim, o conhecendo, se relacionando com Ele, se tornar amigo. E por ser amigo dEle, obedecê-lo. Porque é isso que acontece. Por isso que Jesus nos coloca como semelhante. Não que somos iguais, mas quando Ele nos coloca nessa posição, Ele permite que nós possamos desfrutar daquilo que pertence a Ele. Por isso é a paz dEle, por isso é a alegria dEle, por isso é o amor dEle, sempre primeiro Ele.
E é muito simples porque você que já é filho, você já tem a presença de Cristo em você, habitando em você, através do Espírito. Então é simples. Porque aqui, porque agora, é só reconhecer. É só olhar, ser sincero e falar, está faltando realmente. É verdade, Senhor. E não há nada que eu possa fazer, como Jesus diz, não tem nada que vocês possam fazer sem mim. Você não precisa sair daqui e fazer algo, pagar uma penitência, nada, não precisa fazer nada disso. Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo que devia ser feito. A única coisa que você precisa é reconhecer sua condição e humildemente se render a Cristo Jesus. Se você quer fazer isso, faça isso. Faça isso. Faça isso nesse momento, enquanto nós adoramos. Eu queria que, enquanto nós adoramos aqui, você não se concentrasse na música, amém? Amém? E cantasse, por um instante. Eu queria que você só fechasse os seus olhos. E até pedir que não cante, por um instante. Pode fazer o som, mas não cante. Para você se concentrar, olhar para dentro de si. Olha para dentro de você. Fala com o Espírito Santo, você que é filho. Fala, Espírito Santo, sonda meu coração. Expõe agora toda a verdade, lança a luz. Me mostra a ausência, me mostra as faltas. Me faz estar rendido, me convence, Espírito Santo. Me quebra, ó Espírito, age em mim. Declara a sua fraqueza, declara a sua fraqueza. Declara as suas debilidades. Declara isso para Ele. Comece a se render. Feche os seus olhos e comece a se render. Comece a se render. Comece a deixar Ele conduzir sua oração, conduzir o seu coração. Comece a deixar Ele lançar a luz de Cristo, dissipando todas as trevas, lançando fora todo medo, toda culpa. Não é lugar agora para você sentir culpa, medo, remorso, nenhum desses sentimentos. É agora o momento de você ser convencido que você pertence a Cristo Jesus. Ele falou, eu vos escolhi. E já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É só reconhecer que você estava indo por um caminho que te distanciava da amizade de Deus, do relacionamento com Deus, consequentemente com seus irmãos, consequentemente com seu cônjuge, consequentemente com as pessoas. Era tudo reflexo da sua falta de amizade e de comunhão com Deus. Você precisa ser sincero. Deus não tem problema com isso. Ele sabe exatamente quem você é, mas graças a Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque não depende de mim, porque não é na minha força, não é, mas é porque Cristo é quem é, graças a Deus por Cristo Jesus, porque nele não há condenação, porque nele eu posso ser semelhante, eu posso ser amigo de Deus. Nele. Vem, Santo Espírito. Vem, nos convence. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Seu amor é como um furacão. Vem, Santo Espírito. Vem. Sua misericórdia. Vem com graça, vem com misericórdia, vem com amor, vem com consolo, vem com paz.
Eu quero profetizar a palavra de Cristo. Aqui no verso 16, eu li a parte A. Não ia ler a parte B, que eu falei que aqui é mais 3 pregações. Mas é profeticamente, eu quero profetizar a palavra agora para você. A palavra de Cristo, a própria palavra. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Amém? É Cristo. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Presta atenção. Não tem a ver com você. Você já entendeu isso, né? Entendeu? Entendeu bem isso? Então não importa como você chegou aqui, como você estava, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com a escolha dele. Agora, se você alinhou seu coração com Ele, Ele está te autorizando. E eu quero, em nome de Jesus, liberar isso sobre sua vida. Ouça o que eu estou dizendo, só você sabe. É Jesus que está te autorizando a pedir agora. Eu queria que você pedisse ao Pai, ao seu Pai. Você está pedindo para o seu Pai. E Jesus diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará àqueles que o pedirem. O seu Espírito que está aqui, você tem um Pai que quer ser seu amigo. E se você aí agora entendeu que você também quer ser amigo dele, Ele, através de Jesus, o seu Filho, expressão exata de quem Ele é, está te autorizando a pedir. Então, se eu fosse você, eu não me perdia tempo agora. Eu começaria a pedir. Eu começaria a falar: papai, aba, paizinho. Eu começaria a pedir como filho. Aproveitando os poucos minutos que a gente tem. A gente não vai estender, mas é um momento propício, é uma corrente de amor, de graça de Deus passando nesse lugar. Peça, sem vergonha, peça, sabendo que a vontade dele sempre vai se cumprir, mas você é filho. E começa assim essa oração: Pai, eu quero pedir segundo a sua vontade, mas eu estou abrindo meu coração aqui, então alinha minha vontade como um amigo, para que eu possa experimentar dessa promessa. Pedir e receber, pedir e receber, pedir e receber. Só mais alguns minutos para que você faça isso. Peça, filho, peça, paizinho, aba, pai. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Não há nada que
pode se expressar com liberdade diante do Senhor. Amém, meus irmãos.